Eu engrandeço a Deus por esse privilégio, que temos e poder compartilhar a palavra é para nós uma grandeza que não há como nós explicarmos. E nós vemos homens tão limitados que somos, e nós temos a certeza e o privilégio de saber que Deus, Ele escolhe e abençoa e capacita para que nós possamos fazer. E também louvo a Deus pelo privilégio de ter quem ouve a palavra, porque também não adianta ter aquele que fala e se não houver aquele que ouve. Então agradeço a Deus pela igreja unida, congregada nesta noite, a igreja do Senhor na face da terra, e a igreja que é triunfante e que vai morar no céu, com certeza. Amém, igreja? A igreja que vai morar no céu. Nós temos um tema para a nossa mensagem, e eu quis usar ali aquele desenho. Não ficou legal a letra ali em cima da placa, mas depois nós podemos mudar, porque o verde com o preto, pelo menos... não, aqui tá bom. É ali que está longe, aqui está legal. Ficou um pouco diferente. Minha vontade, a vontade de Deus. Mas o tema do sermão é: ouça a voz de Deus, encontre o seu propósito e avance. Vamos repetir todos juntos? Ouça a voz de Deus, encontre o seu propósito e avance. Vivemos um mundo onde muitas pessoas pararam no propósito, pararam no chamado, pararam no processo do discipulado, pararam no processo da conversão. Eles provaram pequenas coisas de Deus e pararam. E muitos julgam até acima, por já saber alguma coisa. Ele julga-se melhor do que o outro, acima do outro, mas que tem uma capacidade intelectual melhor do que o outro, e ele faz dessa forma. Agora, será se isso é correto ou não? Nós estamos corretos, talvez, se fizermos assim ou não. Eu encontrei meu propósito ou não? Eu estou seguindo ou não? Eu estou parado ou não? Como está a minha vida espiritual? Eu sou um frequentador de igreja assíduo. Eu sou um consumidor de conteúdo gospel, premium. Eu sou esse consumidor. Eu sou um consumidor que vive de pílulas, bem de pílulas mesmo, mas não há profundidade teológica, bíblica, espiritual em nada. Eu sou um consumidor. Eu consumo conteúdo e eu estou no consumo. Então eu consumo um pedaço para cá, um pedaço para lá, mas não há profundidade. Eu sou um consumidor de culto, eu sou um consumidor de conteúdo, eu sou um consumidor, mas eu estou ouvindo a voz de Deus e estou seguindo o propósito de Deus. Será que eu estou fazendo isso? Então nós vamos pensar juntos sobre isso. Se eu estou cumprindo o propósito de Deus, e se eu estou seguindo, ou se eu estou parado, em todos os aspectos. O que eu melhorei com os meus anos de conversão? Quantos por cento eu melhorei enquanto discípulo de Cristo? Não, continua a mesma coisa, pastor. O cara, tudo que ele fazia antes, ele continua fazendo dentro da igreja. As mesmas coisas. E evangelho é novidade de vida, é mudança, literal. Conversão é isso, você está para lá, você volta para cá. Então isso é conversão. Que evangelho nós gostamos de ouvir? O evangelho que confronta ou o evangelho que massageia o seu ego? Que evangelho? Hoje os visitantes vão ficar assim, né? Ele fala: rapaz do céu, o que nós vamos fazer nessa igreja hoje? Poderia ter vindo outro dia.
Fiquem tranquilos que eu sei que vocês têm pastores e pastorei vocês. Que igreja nós queremos para o presente e para o futuro? O que é que nós pensamos sobre o Evangelho? A maioria de nós, meus irmãos, o que nós mais gostamos, nós sermos chamados de bonzinhos, que eu sou muito bom, que eu sou muito legal. Olha que cara legal. Olha que pessoa legal. Olha como que ele age. Olha como que ela age. Olha lá. Aí, deixa eu te falar um negócio. O Paulo vai escrever a igreja que está na Galácia. Eu só estou fazendo a introdução. Paulo vai escrever a igreja que está na Galácia. Lá no capítulo 5, versículo 11, nós não vamos ler, eu vou só citar. E ele fala assim, que a cruz de Cristo é escândalo. Ela trazia o escândalo para a igreja da Galácia, porque ele falava da cruz. Porque a cruz, ela nos constrange, a cruz, ela nos confronta. A cruz, ela vai dizer para você assim, cara, você tem que mudar de vida. E ele fala assim, a cruz é o escândalo para eles, mas eu continuo pregando a cruz. E continuou Paulo a pregar. Então, será se eu consigo cumprir o meu propósito? Será se eu consigo caminhar, avançar, sem pregar cruz? Pregar a centralidade de Cristo na igreja? Será se eu avanço corretamente? Eu estou avançando corretamente? Então, meus amados, quero usar o texto que está no livro do Êxodo, capítulo 3. Quando nós vamos falar do Moisés, um cara que foi além do seu tempo e foi usado, ousado e abençoado por Deus. Moisés, literalmente o significado de Moisés é aquele que é tirado das águas. Então Moisés é tirado das águas. E Moisés é tirado das águas para um propósito que Deus escolhe e define sobre a vida dele. E ele vai então cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Então nós vamos discorrer sobre essa pequena jornada do Moisés. Eu vou ser o livro do Êxodo é gigante, Deuteronômio é gigante. Nós vamos ler alguns versículos de um capítulo. E vamos falar um pouco da jornada desse homem de Deus, abençoado pelo Senhor. Então aqui no capítulo 3, verso 1, e ele fala assim, Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, através da tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos continuar depois, Luíde, mas deixa eu falar isso aqui. Então ele era genro do Jetro, era o seu sogro, que era sacerdote. A Bíblia quer deixar isso bem claro para nós. E ele estava ali fazendo as coisas mais ordinárias, as mais comuns da vida de qualquer pessoa. Nós poderíamos trocar a palavra mais comum, a rotina da vida dele. O que ele está fazendo? Pastoreando o rebanho do sogro. Agora, qual é, meus irmãos, a diferença que nós entenderemos um pouco mais abaixo? Era Moisés, o que ele já tinha vivido lá no Egito, agora
ele pastoreando um rebanho. Então, parece, meus irmãos, que esse negócio de servir desse jeito, nós não queremos, porque não é propósito para nós isso, para nós, mas para Deus é. Então ele está servindo, fazendo ali as coisas ordinárias, cuidando das coisas mais comuns, e ele, meus irmãos, toma uma decisão. Ele pega o mesmo rebanho e começa a levar ele para outro lugar. Lá, meus irmãos, ele vai para Horebe, um monte de Deus. E lá ele se depara com esta visão maravilhosa que mudaria a sua vida. Agora presta atenção, a visão que ele recebeu em Horebe, ele estava fazendo as coisas comuns, não era extraordinária, era ordinária, as coisas normais do dia a dia. Ele estava pastoreando um rebanho, e ele vai carregando esse rebanho, e ele decide mudar de lugar. Lá, meus irmãos, ele encontra o propósito da vida dele naquele lugar. O chamado dele é avivado, a chama é acesa, e ele vai viver aquilo. Agora, veja bem, nós, meus queridos, amados irmãos, ele foi ver uma sarça. Sarça é fogo, um fogo que não se consumia, que não parava, que não se consumia, que ficava aceso. Ele olhava, estava aceso, olhava, estava aceso, olhava de novo, estava aceso, olhava, estava aceso. E ele vê aquilo. Então nós sabemos que isso é a manifestação do poder de Deus, que a teologia chama de teofania, que é quando Deus se manifesta. Então ele se manifesta ali e mostra-se a Moisés. E ele tem essa visão tremenda, grandiosa. Então, meus amados, enquanto nós fazemos as coisas ordinárias, Deus faz as extraordinárias. Amém, igreja? Vamos lá. Enquanto nós fazemos o ordinário, Deus faz o extraordinário. Amém, igreja? Então, meus amados, Moisés começa na presença de Deus. A palavra fala, com diligência, ele apacentava o rebanho do seu sogro. O que é diligência? Fazendo o melhor. Gente boa, mas rebanho, cara. Cheirar ovelha, brother. Querido, lá estava sendo formado o Moisés. O Moisés estava sendo gerado entre balidos de ovelha. O Moisés estava sendo gerado entre gritos de animais. O Moisés estava sendo gerado naquele lugar de pouca visibilidade, onde não tinha grandes coisas ali acontecendo, a não ser a presença de Deus em sua vida. E ele, com diligência, apacentava o rebanho do sogro. Enquanto você fizer o ordinário, Deus, ele vai estar trabalhando para que o extraordinário, ele aconteça na sua vida, para a glória dele. Amém, igreja? Vamos lá para o 2, varão. E ele fala assim, ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. O 3. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Então o fogo continuava lá. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou no meio da sarça, Moisés, Moisés, aqui estou. Ele respondeu. Eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes talvez nós fomos chamados? Quantos dias da sua vida você foi chamado para alguma coisa por Deus? Talvez num primeiro momento você disse sim, você entendeu.
Mas passou uns dias, aquilo que ardia em seu coração apagou, e você seguiu da forma que você entendeu que fosse o correto. Quantas vezes ardeu no seu coração uma chama, um propósito, por alguma coisa que eu não sei o que é, mas Deus sabe, e você deixou para lá, e você deixou escondido, e você deixou no canto, esperando o tempo, esperando o dia, esperando o momento, esperando o recurso, esperando sei lá o quê, mas Deus já falou. Agora olha a diferença de Moisés para a maioria de nós. O Senhor fala e Ele diz: aqui estou. Aqui estou. O Isaías disse isso: aqui estou. A Ana disse isso: aqui estou. O Jeremias disse isso: aqui estou. Usa. Então, meus amados, e nós às vezes, nós estamos procurando o propósito, nós estamos procurando o que vai acontecer, queremos respostas, queremos tantas coisas, mas o Moisés, ele foi certeiro: aqui estou. Então esse Moisés, ele não começa como a maioria de nós pensa que é a vida. Aliás, é o tema que nós estamos tratando na escola bíblica dominical. Nós achamos, por vezes, que o evangelho que é pregado, todo mundo é vencedor, todo mundo chega em primeiro lugar na corrida, todo mundo é campeão nessa cidade. Você sabe que isso não é verdade. Agora, por que a igreja ela tem que falar dessa forma? Um evangelho que agrada muito os nossos ouvidos, mas que não nos confronta, que não diz para nós que nós precisamos de mudança de vida. Então Moisés, ele vai crescendo desse jeito. Então Moisés não foi um cara vencedor de primeiro. Então, eu usei essa frase lá em Tatuí domingo passado. Então Moisés, pensando para os nossos dias, eu não sei qual é o melhor colégio da cidade, eu não sei qual é o melhor condomínio da cidade, eu não sei qual é a melhor faculdade, eu não sei qual é os melhores coisas daqui, eu não sei, eu sei de algumas, mas não todas, e possivelmente o que eu conheça nem seja o melhor. E Moisés, ele foi criado os primeiros 40 anos dele, com o faraó no Egito, com o melhor. Então você imagina, o Moisés, ele era um playboy, se fosse hoje, pudéssemos usar esse nome, um playboyzaço, porque ele tinha e teve do bom e do melhor, a melhor educação, a melhor comida, a melhor escola, a melhor faculdade, a melhor tudo o Moisés teve, tudo. Agora você imagina esse cara crescendo. Alguma coisa está estranha com esse som, Gabriel, eu não sei o que, mas vai mexendo aí que uma hora chega. E ele vai, eu estou com ele aqui, ó, e eu estou escutando ele da altura então alguma coisa tem. Então ele cresce nesse ambiente, ele cresce os 40 anos dele, é dessa forma. Agora, e os outros 40 anos? Aí é a parte que a maioria dos evangélicos no Brasil, dos crentes, não querem nem saber desse negócio. Os outros 40 anos, rebanho, balido de ovelha, barulho de bicho, pasto, frio, calor, chuva, tudo, chuva no deserto é pouco. 40 anos ele foi para o deserto, e ele foi aprender que ele precisava era do Senhor, e que ele dependia era do Senhor. Agora veja se nós queremos passar por essa fase. Não queremos. Nós só queremos a vitória. Nós só queremos, meus irmãos, os louros do negócio. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada como um todo, meus amados. Às vezes o negócio é tenso, às vezes é difícil, às vezes é apertado. Agora, só que a história de Moisés, ela segue em frente, porque ele vive 120 anos e tem mais 40 anos. 40 anos ele ficou lá no Egito com o faraó, 40 anos cuidando do rebanho de ovelhas, sendo pastor de ovelhas, e 40 anos
ele vai viver o tempo mais extraordinário da sua vida. Ele vive inúmeros milagres, ele vê coisas extraordinárias, ele viveu coisas que, meus irmãos, são tremendas, e nós estudamos recentemente o livro do Êxodo. Sabe o que nós aprendemos com isso, queridos, queridas? Que nós devemos respeitar etapas da nossa vida para o nosso propósito. Qual é a etapa da sua vida? Qual a etapa da minha vida? Porque às vezes nós queremos ir correndo e atropelar. Não, rapaz, eu quero a vitória, eu também quero. Mas o Senhor fala assim: agora não, gente boa, espera aí. Não é a hora, aguenta, fica firme. Ah, mas eu quero resolver esses problemas todos. E eu também quero, até que você resolva mesmo. Mas às vezes Deus quer que você aprenda a respeitar o tempo, aprenda a respeitar o processo, aprenda a respeitar a lei bíblica, aprenda a ouvir, aprenda a descansar, aprenda a reconhecer a soberania dEle, aprenda a dobrar o joelho e depender dEle, a depender do Senhor. Às vezes é esse o tempo. Mas não, pastor, você não está vindo falar que todo mundo está recebendo altas promoções? Você não está vendo dizer que os caras agora estão tudo em cargo? Irmão, todo mundo tem cargo executivo nas empresas do Brasil, de Indaiatuba. Todo mundo tem cargo, os melhores cargos nos órgãos públicos aí que ganham 50 mil reais. Não, meus amados. São pouquíssimos. Todos os jogadores são os melhores do mundo? Não. E por que isso chega dentro da igreja e parece que a igreja é obrigada a apresentar essa resposta para o povo? Querido, nós devemos aprender a obedecer a Deus, a depender dEle, a dobrar nossos joelhos e dizer: Senhor, estou aqui. Eu não sei o que vai acontecer, é o que aconteceu com Moisés. Ele respeitou as etapas do eterno. Ele poderia, meus irmãos, um cara que esteve lá no Egito, entre os melhores, a melhor educação, melhor tudo, o playboy. Meus amados, ele podia ter dito assim: eu cuidar de ovelha? Que isso? Hoje eu conversava com a Rosana. Ontem eu fui não devia ter ido, ontem aquela mulher estava braba demais, na podóloga. E cortar a unha com podóloga, a mulher tritura você está braba. E estava uma cearense, boa gente, mas braba. E ela me contando a história da fazendinha dela, lá no Ceará. Ela é podóloga normal, um negocinho, meus irmãos, um trocinho assim, ó, uma salinha. E eu conversando com ela, falei: e aí, Isabel, isso sua fazendinha? Eu falando assim: ela vai falar que ela está quebrada, quer ver? Eu ia esperar isso. Falei: Romero, estou passando umas lutas, mas estou bem. Pai, verdade. Eu estou fazendo comida para o gado. Falei: que legal. E o gado está dando leite, e é muito. Eu falei: que legal. No Ceará, meus irmãos. Ela me mostrou o filminho, eu olhei e falei: menina, isso é terra que dá leite? Ela falou: é. Augusto, pensa num trem seco. Eu falei: mas está dando leite lá, Isabel? Ela falou: muito. Eu falei: que legal. Irmãos, eu sei quanto custa um salário de um cara aqui que tira leite, aqui em São Paulo. Se você quiser saber, fala comigo que eu te conto todos. Sabe quanto que o leiteiro dela ganha no Ceará? Sem água, cortando cana e tratando desse gado, ganha 5 conto. Ela falou: e quando o leite aumenta, ele ganha 8 conto. Um peão ganha 120 conto para cortar capim e dar para esse gado, o cara braçal. Falei: Isabel, mas lá no Ceará, eu fiquei assim, sabe, incrédulo, porque eu sei quanto ganha aqui. Ela falou: pois é, Romero. Mas o que eu falei com a Rosana? Falei: bem, olha a capacidade administrativa dessa mulher. Uma mulher simples. Fez o primeiro curso de podóloga com 27 anos. E ela falou: eu vou crescer nesse negócio.
E ela consegue tirar a grana daqui da podologia e mandar para o Ceará e as vacas produzir lá. Agora tem gente que acha que não, brother, e não tem esforço, não tem nada, e eu vou ganhar muita grana. Não vai. Pastor, mas está me amaldiçoando? Não, gente boa. É normal, você tem que se mover, eu tenho que me mover. A águia, a igreja fala tanto da águia do lado do Isaías 40. A águia, você é como águia, você é como águia. É verdade. Olha para o filhote da águia. É a aguiona lá, a mãe. O fiotão fica lá, não sai. E que é só aqui, ó, pá, só rango. Manda picanha, manda milho, manda cobra aqui para mim comer. E vai comendo. E ela fala assim, chega uma hora e fala assim, essa águia tem que sair desse ninho. Pega essa águia e sobe. E sobe, 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 sobe. A hora que ela chega lá em cima, ela solta ele. Falou, agora você vai. E aprende a voar agora, gente boa. Agora parece que para nós isso não pode não, pastor. Eu só quero ser a águia da visão. Yes, brother. Yes, tudo bem. Mas mova-se rumo ao seu propósito, faça a vontade de Deus, mova, esforce-se. Em direção ao seu chamado, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, coloca o 11, por favor. Uma das desculpas mais assim que nós usamos, a desculpa da insignificância. Então eu já contei a história da cearense, não preciso contar ela de novo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele sabia, irmãos, ele foi criado no meio dos egípcios. Era o país que mandava na história, tinha tudo, eram eles. E o Senhor fala assim: você que vai tirar esse povo daí. E aí ele fala assim: Senhor, quem sou eu? Então nós usamos essa desculpa da insignificância. Uma hora é que não tem tempo, outra hora é porque não tem dinheiro, outra hora é porque não tem carro, outra hora é porque o pneu está ruim, outra hora é porque não sei o quê, outra hora é porque não sei o quê. E nós vamos arrumando conversa. E ele fala assim: quem sou eu? Então Moisés, ele olha para a sua limitação e ele vê uma impossibilidade. Ele falou: não é possível que dê certo. Eu lembro da história, eu estou lembrando aqui, nós estivemos com ele a semana passada, quem esteve lá em Tatuí viu ele, o pastor Hélio. Ele foi pregar uma vez, muito tempo atrás, ele era pastor em Campinas, foi pregar em Mojimirim, Mogi Guaçu. Foi para lá. Naquela época não era como hoje, que nós temos posto aberto à vontade. Os cabeça branca sabem disso. Antigamente não era como agora. Às vezes você tinha que sair para comprar gasolina no clandestino, o cara armazenava em casa, você carregava no galãozinho. Você lembra disso? Não tinha posto aberto. Final de semana o cara queria fazer uma viagem, não tinha gasolina. E ele acaba a gasolina com ele. Lá ele viu que não tinha como abastecer, voltando de lá, é perto. Mas ele olhou, o ponteirinho colou para baixo. Não tinha como ele vir. Ele falou assim: Deus, o Senhor me levou, me trouxe aqui para pregar a palavra, eu fui. O Senhor mandou ir, eu fui. Então agora me leva para Campinas, de volta. E ele veio com essa gasolina, sem gasolina, né? Deus fez vir o carro. Aí chegou em Campinas, a hora que ele entrou em Campinas, o Augustão sabe, aquele postinho do DR que tinha ali na entrada, ali perto da CPFL, lembra quando tinha a polícia ali? Aí ele parou ali, acabou a gasolina, acabou, já tinha acabado, parou o carro. Ele olhou o ponteiro e falou assim: não, eu fiz oração errada demais, véio. Devia ter orado para ele me levar até em casa. Eu orei para ele trazer até Campinas, ele trouxe. E agora acabou a gasolina, acabou
o negócio todo aqui. Ele parou lá, esperou, alguém buscou ele, foi embora no outro dia. Mas o que eu quero falar com isso, meus irmãos? Às vezes nós arrumamos tantas desculpas para não orar, para não se aprofundar, para não buscar o Senhor. Nós olhamos para a nossa limitação e nos sentimos inadequados. Eu também às vezes me sinto assim, irmãos. Nós temos vivido dias, por exemplo, em hospital, bastante por causa do meu sogro. E às vezes eu vejo lá situações que nós deparamos, e eu também me sinto assim. Eu falo, Deus amado, o que eu vou fazer aqui? Agora, meus amados, e nós devemos entender isso, que se Ele chamou, Ele capacita. Se Ele chamou, Ele pode dar. Se Ele falou que você pode fazer, você pode fazer. Nós não podemos ficar amedrontados diante disso. O que eu vou fazer? É a insignificância. Quem sou eu? Quem é você, gente boa? Eu vou te relembrar. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele começou e Ele é poderoso para te abençoar e terminar sobre a sua vida a obra que Ele iniciou, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então Ele vai à nossa frente e Ele nos orienta. Ele orientou Moisés, Ele te orienta. Ele nos orienta, Ele está orientando a igreja. Tipo assim, calma, calma. Calma, Ele está assentado no alto e sublime trono, e de lá, o Isaías fala, Ele controla todas as coisas. Todas, no original você sabe o que é ou não? Todas as coisas. Todas. Ai, pastor, você não sabe. Querido, se você quiser me contar, eu quero saber, mas se não quiser também não precisa. Agora Deus precisa saber. Ele sim. Olha para Ele, entrega a Ele. O Salmo 37:5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, tudo. O que é tudo, pastor, no original? Tudo. Tudo é tudo. Então essa é a bênção para as nossas vidas. Ele orientou Moisés, e Ele vai nos orientar. Agora, meus amados, a grande bênção da vida de Moisés para o propósito, o que ouviu a voz de Deus e avançou, é que Moisés, diferente de muitos, ele começa na presença de Deus e ele termina na presença de Deus. Ele não é um sujeito que começou no fogo e terminou na geladeira. Sabe esses irmãos assim, do reteté? Aí vai, o bicho é fogo puro, uma tocha. E aí o negócio vai murchando. Você vai falar para o Senhor, oh, mano do céu, levanta, brother. Anda assim, sabe, meio... Oh, gente boa. Eu acho que os crentes todos deveriam ser capelães. Capelãos. Minha mulher está aqui, daqui a pouco ela me chama atenção. Capelães, para poder entrar nas UTIs. Todos. Aqui tem uma família que passou por isso recentemente. Eles sabem do que eu estou falando. Quando chega lá, falava agora com Sandra, com Augusto ali. Aí, meu irmão, acabou tudo. Não tem vergonha, não tem nada. Lá é você e Deus. Agora, por que você deve ir lá? Precisa ser crente. Eu saio crente das UTIs. Bem crente. Eu saio assim querendo evangelizar, sabe? Rapaz. Agora tem uns crentes, meus irmãos. Começa a beleza pura.
mas depois vai. Aí o pastor prega 30 minutos, fala, mas demora aí, brother, acaba com esse negócio aí que eu quero ver o jogo do Palmeiras. Acaba logo isso aí. Mas isso é só lá para os lados de Itu, Sorocaba. Aqui em Indaiatuba não existe isso. Reza a lenda. Aqui é diferente. Então, meus amados, ele começa na presença de Deus e ele termina na presença de Deus. Quantos homens de Deus começaram e não terminaram? Começaram o ministério, não terminaram. Começaram no casamento, não terminaram. Começaram com famílias, não terminaram. Trabalho, não terminaram. Empresas, não terminaram. E terminaram pior ainda, longe de Deus. Que aí deu ruim mesmo. Longe do propósito. E aí, sabe o que acontece? Nós somos no mundo o segundo país que mais toma ansiolíticos no mundo. É o Brasil. Bom, o Brasil não é um país de não sei o que, mas aí vivemos isso tudo. Esses problemas todos, porque, meus irmãos, muitos saem do propósito e levam uma vida infeliz. E aí vai procurar resposta em tantas coisas que não é o Senhor, que não vem da palavra de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. A igreja, ela precisa de Jesus. Amém, igreja? Não é uma filosofia, não é um método de vida. Nós precisamos de Deus, do Senhor. Nós precisamos, às vezes, abrir o nosso coração e deixar que Ele entre lá, naqueles lugares mais escondidos. Deixar que Ele entre lá, como a palavra fala lá em Hebreus, que a palavra de Deus, ela penetra como uma espada e ela vai até as juntas, ela entra e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e ela confronta você. Você precisa abrir seu coração e falar: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não sei o que fazer sem o Senhor. Eu não tenho o que fazer sem o Senhor. O Pedro fala isso. O sermão, meus irmãos, lá de João capítulo 6, brutal. Jesus prega, multiplica pão, anda por cima do mar, e ele faz maravilhas. E Jesus, ele vai dizer, falar: rapaz, e o Senhor, a palavra vai te confrontar. Irmãos, crente, deixa eu te falar, tem visitante hoje. Nós seremos confrontados. Querendo nós ou não, gostando nós ou não, seremos confrontados. Aí ele faz milagre, e está lá uma multidão, muito mais de 5.000 pessoas, muito mais. E Jesus confronta, e eles vão indo embora, vão indo, fica 12. E o Pedrão, o pescador, mais brabão, e ele fala assim, o Senhor Jesus também não amoleceu a conversa. Eu falo assim, vocês querem ir embora também? Vocês querem ir também? Ele fala assim: para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então nós não temos para onde ir, a não ser para a presença de Deus. Amém, igreja? Hebreus 13:8, o último texto, e eu termino. Ele fala assim: Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Vamos ler todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então, meus amados, Ele que sustentou os seus seguidores até agora, nos sustentará até o fim. Amém, igreja? Ele nos ajuda, Ele nos sustenta em meio às nossas crises. Ele é o que vai à nossa frente. Em todos os prognósticos, todos, negativos, negativo é assim, não, né? Negativo, positivo, todos os prognósticos, Ele vai à nossa frente, Ele está conosco.
Ele é poderoso para fazer o impossível. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não desista, resista. Como diz os cariocas, seja um crente casca grossa. Não desista, resista e vai para frente. Ele honrará a sua vida para a glória de Deus Pai. Em que aspecto? Todos, queridos, todos. Então, meus amados, nós lemos hoje pela manhã que o Senhor, as 7 igrejas que estavam na Ásia, leia-se hoje Turquia e Grécia, o Senhor escreve as cartas às 7 igrejas, Jesus. E ele faz um diagnóstico das 7 igrejas. Mas no final ele fala assim que ele continua entre o seu povo. Ele está entre o seu povo. Ele faz o diagnóstico da igreja, mas ele não abandona a igreja. Ele olha para a igreja, mas não abandona a igreja. Ele vê os desafios da igreja, mas não deixa a igreja. Ele vê a igreja perdendo o amor, mas não deixa a igreja. E ele termina todas as cartas dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às 7 ele fala a mesma coisa. Então, queridos, que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Senhor tem falado ao nosso coração, à nossa vida. Que o Espírito Santo, ele venha sobre você, sobre mim, nós venhamos ser ensinados, erguidos, capacitados, orientados, abençoados, e que nós possamos ver as maravilhas do Senhor na terra dos viventes. Os dias podem ser difíceis, podem ser desafiadores, mas existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos ergue. Existe um Deus que não permite que a cana ela fique lá quebrada, ela seja quebrada. Mas ele pega a cana quebrada e ele ergue ela de novo. Ele põe ela de pé e ele abençoa para que ela possa avançar. E o Senhor nos chama para avançar. Então ouça a voz de Deus, encontre o seu propósito e avance. Ouça o que o Senhor tem dito a você, encontre o seu propósito e avance. Pastor, você sabe me falar como que encontra propósito? Irmãos, uma coisa que eu aprendi no caminho: o que você tem no seu coração? Vou só te dar esse conselho. O que você tem na sua vida que arde no seu coração quando você diz: isso arde em meu coração? Isso me traz alegria, me traz prazer, é bênção para mim. O que é? É ensinar? É ir no asilo? É ir na Boca? Aqui não tem Boca, nem Indaiatuba é muito chique. Ir na Cracolândia? O que mais? É ir visitar os criancinhas de orfanato? É ir ao hospital? É ir na missão na África, na China, os países muçulmanos? É isso que arde no seu coração? É você ir para a missão no Piauí? É isso? É o que arde no seu coração? É isso? Então talvez isso seja o seu propósito. Talvez seja isso que precisa que você entenda e você siga nesse propósito, sabendo que Ele é o abençoador da sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Fique de pé para parecer que vai acabar, como diz Jeremias Pereira. Senhor amado, nós estamos aqui totalmente submetidos à sua vontade, à sua grandeza, à sua realeza. Nós queremos declarar que o Senhor é rei sobre nossas vidas, é rei sobre esta igreja, é rei sobre nossas famílias.
Deus amado, nós queremos declarar o Senhor como Rei nessa cidade, nesse bairro, nesta rua, neste lugar. Deus amado, em nome de Jesus, nos ajude, Pai amado, no caminho, que nós possamos avançar no propósito que o Senhor colocou, ou que o Senhor colocará em nosso coração. Mas não permita, Pai amado, que venhamos morrer de inanição bíblica, morrer de inanição, Pai amado, por falta de propósito. Não permita que isso aconteça, Pai amado, mas que nós possamos avançar enquanto igreja, sabendo que o Senhor é que está conosco, o Senhor é o abençoador da nossa vida, o Senhor que nos sustentou, que sustentou Moisés, que sustentou Pedro, que sustentou João, que sustentou Paulo, Ana, Ruth, Pai amado, e vai nos sustentar até o fim, em nome de Jesus. Cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida das nossas igrejas, cuida da liderança eclesiástica no Brasil, Pai amado, e ao redor do mundo, em nome de Jesus. Alcance hoje as fronteiras que estão em guerra, cesse as guerras, em nome de Jesus. Pai, prospera nosso país, prospera nossa nação, prospera a igreja no Brasil. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, igreja? Vamos assentar, avisos rápidos. No próximo, o grupo de louvor pode vir. Eu escolhi a música, uma música nova hoje. Pode vir aí. Nossos trabalhos, meus irmãos, nós temos culto de oração terça-feira. Nós fazemos pelo Zoom toda terça-feira. Quinta-feira temos culto presencial aqui na igreja. Domingo, 10 horas da manhã, escola bíblica dominical, via Zoom. Domingo, como fazemos hoje, culto de louvor e adoração ao Senhor, todos os domingos às 18 horas. Amém, igreja? O culto da nossa irmã Olga, que seria no lar da dona Olga, na próxima quinta-feira, mudou por uma necessidade para o dia 11 de setembro. Isso, 11 de setembro, a dona Olga mora ali no Jardim Morumbi, e nós vamos lá celebrar o Senhor, abençoar a vida dela, a casa dela, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Bênção você estar lá, bênção você participar, vai ser um tempo muito abençoado também, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Encontro de mulheres na nossa igreja irmã, co-irmã de Boituva, Essência é o nome do evento lá. É possível que não tenha mais lugar. 13 de setembro, 15 horas, Lacerdas, pizzaria lá em Boituva. Uma comida boa, mas mais do que a comida, uma palavra boa. Olha aqui, ó.